Olá, pessoal, como que vocês estão? Então, espero que todos estejam bem. Hoje eu vim aqui trazer um vídeo gravado falando, aliás, lendo uma mensagem que foi canalizada aqui através do Charim há um tempo atrás, não faz muito também, e ela fala sobre tecnologia, sobre as tecnologias que nós temos hoje aqui no planeta e como que se dá essa sequência dentro da utilização delas. Então, eu vou ir lendo essa mensagem e também fazendo alguns comentários. Esses comentários, eles sempre servem para a gente também entender como interpretar essas canalizações. Então, vamos lá. Começando aqui a leitura. Comando Ashtar, mensagem rápida, tecnologia. A mensagem inicia assim. A tecnologia que estamos vivendo hoje, a maior parte dela, se não toda, veio através dos irmãos pleiadianos. E então, entrando nos comentários, a gente aborda seguidamente aqui nas nossas lives que as tecnologias que a gente mais usa hoje, que mais utiliza aqui no planeta, elas são todas de origem pleiadiana, ou seja, foram trazidas aqui para o planeta através dos irmãos pleiadianos. Seguindo, então, na mensagem. Há muito mais além disso, porém, necessita de uma maior aderência a níveis morais para que ela seja construtiva e não destrutiva. Então, aqui, na sequência da mensagem, já vem uma instrução dizendo que existe muito mais, vai muito mais além disso, porém, ainda precisam cuidados a níveis morais para que toda essa tecnologia ela seja construtiva e não destrutiva no uso pela humanidade. Seguindo a mensagem, vamos abordando. O projeto Gaia está em ótimo andamento. Algumas vezes já comunicamos com este canal sobre as linhas de tempo. Então, esse assunto, linhas de tempo, é um assunto que a gente aborda bastante, mesmo aqui nas nossas lives, no nosso canal. Uma linha de tempo precisa de algumas probabilidades para ser ou não ativada. Para facilitar a compreensão, imagine um painel com vários indicadores. Quando esses indicadores atingem níveis esperados, tal linha de tempo se ativa. Há monitoramento de todas as partes envolvidas. Ou seja, nesse trecho ele está dizendo que todas as linhas de tempo seguem alguns indicadores, algumas coisas que precisam estar condizentes para que ande determinada linha de tempo. E também complementando, dizendo que todas as partes envolvidas, sejam encarnados, sejam seres em outras dimensões, sejam também os comandos, os irmãos que nos apoiam, todos eles fazem um monitoramento destes indicadores e também das probabilidades dessas linhas de tempo. Seguindo, então, com a mensagem. A tecnologia na superfície também segue esses parâmetros. Em determinado espaço, no seu tempo linear, alguns acordos foram estabelecidos e toda entrada de tecnologia foi colocada em modo condicional, seguindo o alcance desses indicadores para ser liberada. Então, nesse trecho, está dizendo que aqui em superfície, para a gente, né, que estamos encarnados aqui, também segue esses parâmetros, os mesmos, tá? Porque tudo é igual. E que em algum tempo, no nosso tempo linear, em algum espaço desse tempo, alguns acordos foram estabelecidos. Aqui a gente entende que esses acordos eles são com as principais figuras, órgãos que estão no comando aqui do planeta. Vamos dizer, órgãos governamentais seriam os mais ativos nisso, dentre alguns outros órgãos ou formas que têm o alcance para tudo isso estar em entrada, né? Então, isso tudo foi colocado em modo condicional aqui também. Conforme os indicadores aqui também forem atingidos, ela vai sendo liberada aqui para o uso coletivo, de forma coletiva. É bem interessante a gente comentar aqui, porque surgem muitas perguntas
aqui no nosso canal referente a algumas tecnologias em específico, como o MedBeds, como muitas outras, que o entendimento que nós temos com todas as mensagens que já recebemos até hoje é que muitas delas são tecnologias já bem antigas, porém, talvez por falta desse discernimento, desses indicadores, a falta de como a gente utilizaria tudo isso, muitas estão em atraso para o uso coletivo aqui. Mas seguindo então a mensagem, tá? Esses acordos visam regular que avanços não ultrapassem o equilíbrio das leis universais. Quem regula esse projeto em Gaia, no planeta Terra, são os Astarianos, ou seja, o comando Ashtar, ele faz parte de regular, de observar, manter a ordem dentro que todos esses avanços tecnológicos, eles venham nos auxiliar, porém não ultrapassem os equilíbrios que as leis universais regem aqui no nosso planeta nesse momento. Seguindo, então. Essas forças-tarefa seguem dois meios para esses procedimentos. Alguns seres encarnam com essas tarefas específicas e ela vai sendo executada. Em determinado momento, exigem outro tipo de intervenção, onde seres entrantes conseguem ter um desempenho mais fluido na parte final dessas tarefas. Entrantes vêm especificamente liberar, blindar ou barrar determinadas entradas. Então, com esse trecho da mensagem, a gente consegue entender que muitos seres encarnam aqui, cientistas, provavelmente, com determinada função, vão trazer, vão descobrir, vão estudar determinadas tecnologias, com auxílio dos irmãos, lógico, que a gente já estava lá no início da mensagem abordando sobre essas tecnologias serem pleiadianas. Tá? Em determinado momento, dependendo da situação, dependendo destes indicadores, alguns entrantes, eles vêm executar essas partes finais das tarefas porque eles vêm dotados de consciência, ou seja, eles não precisam estar vivenciando a vida desde o seu início, né, tendo esses aprendizados, tendo contato com tudo isso, ou seja, eles já vêm direto para a parte final, de uma forma mais fluida, tá? Ou eles vêm liberar, ou blindar, ou barrar essas tecnologias, tá? Conforme o andamento aqui da humanidade. Isso também a gente já abordou em outros momentos sobre essa ameaça nuclear aqui no planeta, onde os entrantes também estão diretamente ligados ao acesso ou ao barramento destas funcionalidades, tá? Então, isso traz também um acalento, uma segurança, isso também é uma pergunta que muitos sempre fazem. Seguindo, então, com a mensagem. Estas tecnologias seguem também o que vocês chamam hoje de protótipos, startups. Muitos protótipos são liberados a fim de testes, mas com monitoramento feito pelos entrantes. Começa em um nicho pequeno, alcançando os indicadores, é liberado para as próximas etapas. Então, aqui a gente vê que espiritualmente, né, nesse contexto todo, os entrantes também têm esse papel, tá? Eles vão monitorando tudo isso, começam em nichos menores, e aqui a gente pode fazer uma analogia com tudo isso que sempre se aborda sobre MedBeds, né? Muitas pessoas perguntam quando que isso vai ser liberado de forma efetiva. Aqui, através da nossa egrégora, a gente tem um entendimento que não há ainda uma segurança total para isso, porque nós estamos numa fase de revelações, numa fase de limpezas aqui no planeta, então isso precisaria ser concluído primeiro, esse é o nosso entendimento aqui. Seguindo então a mensagem. Um dos principais indicadores para se dar um exemplo é o gradiente coletivo. O gradiente, todo mundo sabe que é o campo, né? O campo, a expansão do campo de cada pessoa de forma individual. Quando a gente fala em coletivo, é o resultado da soma do campo individual de cada um que forma o gradiente, o campo coletivo. Seguindo então. Uma tecnologia aberta, livre, precisa de ancoramento energético dos seres encarnados para que ela seja usada de forma construtiva. Isso envolve também o indicador que vocês denominam despertos. Tá? Pegando esse trecho, o que é um ancoramento energético? Uma sustentação da energia para que aquilo tenha um propósito positivo.
tá? Isso é feito, com certeza, aqui pelos que estão encarnados. Tá? Então, aqui até foi usado o termo de espertos, entre aspas, né? Colocando que envolve, então, estarem pessoas com o seu campo, com o seu gradiente, quociente expandido, para que também se tenha esse monitoramento, essa sustentação, para que essa tecnologia consiga andar de forma construtiva, ser usada por todos, mas de forma construtiva. Seguindo a mensagem. Esse avanço está indo bem, porém, muitas movimentações, movimentos de retaguarda, de falsas bandeiras, por vezes acabam atrasando esses projetos. Aqui entraria o que a gente comenta muito aqui em live também, dessa resistência que há, vamos dizer, das forças da não-luz, encarnados aqui, vamos dizer, o topo da pirâmide lá, que não quer ceder o poder, não quer deixar entrar as novas energias, as novas coisas. Então, às vezes, isso acaba atrasando alguns projetos de estarem em andamento. A gente comenta muito sobre a ruptura das estruturas e que muita coisa está em atraso, que a velocidade agora das coisas tende a ser grande, porque muitas movimentações acabaram atrasando. E aqui, nessa parte da mensagem, fica claro que nós temos esse atraso aqui também, devido a esses acontecimentos, a essas movimentações. Seguindo a mensagem. Em nossas reuniões, avaliamos os desempenhos. O que podemos passar é que esses projetos andam bem, dentro do esperado. Há dias de avanço, outros de espera, mas a avaliação é positiva. O que esperar daqui para frente na sua dimensão de tempo linear? Então, aqui é trazido um contexto para a gente entender que, mesmo que não pareça, muitas vezes, que estão andando bem as coisas, elas estão. Tá? Mas ele coloca também que há dias de avanço e também alguns outros dias de espera. Mas a avaliação no contexto geral, dentro do que se espera aqui de uma transição planetária, a avaliação é positiva. Tá? Seguindo, então, a mensagem. O que esperar daqui para frente na sua dimensão de tempo linear. Tá? Então, ele segue a mensagem assim. Vocês gostam de números. Poderíamos dizer que 80% das profissões do futuro ainda não existem na superfície. Grandes avanços virão em tecnologia, principalmente em energias livres, processos de autorregeneração e facilidade de comunicação. Só comentar esse trecho, né? Energia livre, muitas pessoas estudam sobre isso, lá atrás Nikola Tesla, dentre outros, já vinham com essas coisas, porém, provavelmente isso foi barrado, foi interrompido em algum momento por todas essas coisas que a gente já comentou. Tá? Mas isso tende a vir agora de uma forma muito grande, essas energias livres. É bem interessante aqui, ó, processos de autorregeneração. O que é autorregeneração? É nós mesmos começarmos a nos regenerar. Já está em andamento grandes movimentações a respeito disso. E aqui, sim, a gente poderia colocar, talvez as Mad Badges estejam dentro desse contexto, tá? E facilidade de comunicação. Pois bem, aqui a gente vai pensar, mas nós já temos bastante facilidade de comunicação. Aqui, tecnologias, como que isso poderia estar nos auxiliando na comunicação? E aqui ele segue na mensagem, então. Sim, estamos falando também de telepatia e bilocação ou multilocação a dimensões superiores. Ou seja, quando a gente pensa em tecnologia, aqui é trazido que existem tecnologias onde podem ser expandidas a forma de telepatia, bilocação e também multilocação a dimensões superiores. Ou seja, talvez tenham formas, tenham coisas que envolvem tecnologia que vão auxiliar, facilitar esses processos de multilocação ou bilocação também a outras dimensões, tá? Ou seja, fazer esses movimentos interdimensionais. No primeiro momento, seguindo a mensagem, no primeiro momento, isso se dará em desdobramento consciente, inconsciente, a fim de receberem aprendizados, instruções e curas. Ou seja, aqui está validando que nós já estamos fazendo, recebendo instruções, curas, aprendizados em desdobramento, seja ele consciente ou inconsciente. Aí ele segue aqui com a mensagem. Isso parece muito distante, certo? E
quando a gente analisa aqui racionalmente, parece realmente muito distante, seguindo então a mensagem. Porém, não. Isso vos aguarda já. Alguns já estão experimentando isso há algum tempo. Então, aqui também entra o que a gente sempre comenta de prática, de confiança, de persistência, tá? De disciplina, de buscar os mecanismos que a própria espiritualidade em si já vem trazendo para a gente do que é possível fazermos, tá? Abrindo a nossa consciência, aumentando o nosso campo e acessando todas essas informações já, tá? Seguindo então a mensagem. As linhas de tempo de Gaia foram colocadas em aceleração, o que a gente estava comentando antes. Todas essas linhas de tempo, elas estão realmente num processo de aceleração. Isso está nítido já a todos. Tá? Então, aqui validando, que a gente sempre comenta aqui através da nossa egrégora, que hoje nós temos muita velocidade em todas as linhas de tempo, ou seja, em todos os acontecimentos. Muita coisa já está acontecendo no mundo. Seguido, eu até faço essa pergunta aqui, converso aqui em casa também com algumas pessoas e digo, vou falar uma coisa para você. Essa coisa eu gostaria de poder falar abertamente numa live, mas ainda não dá, por diversos fatores. Mas preste atenção nisso, naquilo lá que está acontecendo. Quando a gente busca nos meios corretos as informações, nós já estamos observando de forma muito grande toda essa ruptura. Tá? Então, vamos seguir aqui com a mensagem. Faça a sua parte. Escolha onde quer estar. Olha, veja bem essa parte. Escolha onde quer estar. Isso tem muito a ver com tudo que a gente fala também aqui nas lives sobre posicionamento. Né? A gente sempre diz, se posicionar não é escolher um lado, qual lado você vai estar, mas é como você vai transitar, como que você quer viver a partir de agora tudo isso. De que forma? As escolhas são sempre nossas, é isso que diz aqui. Então, voltando aqui, faça a sua parte, escolha onde quer estar, e em breve isso tudo chegará, num piscar de olhos. Amamos vocês. Charim, comandante nave Sofia. Então, essa é a mensagem, pessoal. Eu quis ler ela. Ela não é uma mensagem de hoje, já foi canalizada faz algum tempo, porém, algumas pessoas sempre fazem essas perguntas a respeito de algumas tecnologias, de algumas coisas. Então, resolvi trazer essa mensagem, comentar ela um pouco e também deixando aqui para que vocês, nos comentários desse vídeo, coloquem os seus comentários, as suas opiniões. Por que isso é importante? Porque quando nós vamos discutindo, abordando de forma conjunta e coletiva, nós vamos cada vez encontrando mais e mais e mais respostas, sincronicidades, conexões. Então, por isso que é importante. Tá? A mensagem completa, eu vou repostar ela lá no Instagram, tá? Vou repostar essa mensagem completa lá e vou ver se consigo também postar ela aqui no YouTube para quem não tem Instagram conseguir estar lendo, estudando, enfim, tirando as suas conexões, os seus aprendizados aqui também, tá bem? Então, essa era a mensagem que a gente queria trazer aqui hoje. Agradecer a todos vocês que assistem aqui o nosso canal. Se você gosta dos nossos conteúdos, compartilhe, deixe seus comentários, espalhe para que mais pessoas consigam também ter acesso a essas informações, tá bem? Gratidão a todos, então, e até a próxima.